Meus irmãos, nós estamos iniciando a nossa reunião da tarde, elevando o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos a lei de Deus, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos explicado os objetivos da criação, por que Deus nos criou, o que nós viemos fazer no mundo, o que representa para nós a vida futura. Pedimos aos nossos benfeitores espirituais que nos abençoem, nos amparem, nos assistam, para que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a nossa reunião da tarde na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados pobres de espírito. Os estudos da tarde se referem ao subtítulo: aquele que se eleva será rebaixado. São dos registros de São Mateus, em que ele nos fala. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que esses meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentados à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vos conceder, isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam como império.
Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, que seja o vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, que seja o vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muitos. São Mateus capítulo 20, versos 20 a 28. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, a lição que estudamos decorre do princípio de humildade que Jesus, em todos os seus ensinamentos, apresenta como condição essencial à felicidade prometida e que ele formulou assim: bem-aventurados pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versos 3. O que devemos entender desse ensinamento de Jesus? Como bem-aventurado, Jesus se refere a todos aqueles que seguissem os seus ensinamentos, alcançando no futuro a condição de ser muito feliz. Aqueles que poderiam no futuro desfrutar de um estado de graça celestial. Como pobres de espírito, Jesus não se refere àqueles de pouca inteligência, mas sim àqueles que não querem ser o centro das atenções, aqueles que não buscam destaque individual. Ele se refere aos que buscam dois dos maiores patrimônios do Espírito, a simplicidade e a humildade. Isso por ser as virtudes que combatem a vaidade e o orgulho. E o reino dos céus? O reino dos céus, a que Jesus oferece como prêmio aos simples e aos humildes, não é um local, uma cidade, um céu material no nosso planeta, mas sim um estado de espírito que reúne em nós a paz, a alegria e a felicidade interior, quando alcançarmos um estado de graça celestial. Infelizmente, muitos zombam deste ensinamento, como tem zombado de muitos outros ensinamentos de Jesus, por não compreender a grandeza das palavras de Jesus. Isso nós observamos geralmente nos homens dotados de inteligência, de poder e de conhecimentos no entender do mundo. São criaturas que formam tão alto conceito de si próprio que chega ao ponto de considerar as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. São pessoas que concentram todo o seu poder, toda a sua autoridade, toda a sua atenção aonde são considerados poderosos, ou seja, no mundo. Uma das maiores lições de humildade Jesus nos deixou quando, certa ocasião, os discípulos se aproximaram e lhe perguntaram: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu:
Digo-vos em verdade, se não converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis nos reinos dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, como eu acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. São Mateus capítulo 18, versos 1 a 5. Uma outra lição nesse sentido nos foi trazida por Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, em que ele nos conta que essa afirmativa foi confirmada depois pelo próprio Jesus, quando certa feita, presente na reunião familiar na casa de Filipe, junto com os apóstolos e os familiares de Filipe, em dado instante, Filipe perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu por alguns instantes e contou que grande multidão se reuniu em determinado lugar e, sentindo desprotegidos, contrataram um famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, ensinando os habitantes como se proteger dos inimigos. O povo começou a fazer exercícios arriscados, entregando-se a perigosas atividades de combate e lutas sem proveito real. Todavia, o povo, percebendo que tudo continuava como antes, sem rumo, sem júbilo, e perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias para a provável guerra, cessaram as atividades. Ou seja, os habitantes do lugar sentindo-se desprotegidos e temendo um ataque dos outros povos, contrataram um famoso guerreiro que passa a ensinar os jovens táticas militares. Mas os habitantes, percebendo que aquelas táticas militares não tinham nenhum proveito e que eles estavam perdendo muitos jovens nas atividades militares, dispensaram o guerreiro. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, que, ao ser contratado, dividiu o povo em vários partidos, ativando os moços contra os velhos, os pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e, não obstante a sementeira de benefícios materiais, introduzido entre eles pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre aquele povo. Ou seja, depois do guerreiro contrataram o político. O político criou vários partidos, incentivando uns contra os outros, deixando para trás ódio, brigas, rivalidades e nenhum progresso material e moral. Depois do político surgiu um filósofo, trazendo volumosos livros antigos, e dividiu o povo em várias escolas de crença, que em breve espalharam entre si discussões e dúvidas,
os habitantes passaram a duvidar de tudo, até mesmo da própria existência. A filosofia, sem dúvida, apresentava alguma vantagem por estimular o pensamento, mas as perturbações que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis. Foi-se o filósofo, deixando para trás muitas indagações inúteis. Em seguida compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais ao povo permaneceram sem alteração. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasma de toda a gente. Ou seja, da mesma maneira, depois do guerreiro, do político e do filósofo, eles contrataram um sacerdote, mas não tiveram o resultado desejado, esperado, porque continuaram temendo a morte. O alimento começava a faltar, pois não sabiam como produzir. O sacerdote havia ensinado a eles a orar e a respeitar a Deus, mas não lhes ensinou o objetivo da criação sobre a lei do trabalho, ou seja, trabalhar para produzir e evoluir. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso, ensinando o povo a fazer o mesmo. Começou a se destacar, lavrando a terra e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos o que propusessem a ouvir. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, surgiram a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e a educação que ele ensinava, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações permaneciam agora comandadas na execução do dever pessoal pelo bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não usou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mútuo, o Mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que
que merece a bênção do céu pelo bem que proporciona ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito eterno, ensinando e servindo, se encontra acima de todos. É uma lição em que Jesus deixa claro que o maior servidor entre os homens é aquele que trabalha pela sua educação moral e espiritual, ensinando o que aprendeu aos seus irmãos e trabalhando com humildade e simplicidade pelo bem da sociedade, pelo bem de todos, ensinando e servindo. Meus irmãos, essa é a razão de Jesus advertir os apóstolos quando eles se indignaram com a proposta feita pela esposa de Zebedeu, dizendo a eles: vocês sabem que os príncipes das nações dominam os seus subordinados e que os maiores exercem sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós. Entretanto, aquele que quiser ser o maior, que ele seja o vosso servidor, e o que qualquer um dentre vós que quiser ser o primeiro, que seja o último. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a salvação de muitos. É o que está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensinando que o Espiritismo confirma pelo exemplo, nos mostrando a posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na Terra, e bem pequenos, muitas vezes no mundo espiritual, o que na Terra eram maiores e mais poderosos. É por isso que os espíritos superiores nos alertam que nós, espíritas, que consideramos o espiritismo como a revivescência do cristianismo, tal qual Jesus ensinou, precisamos trabalhar mais o nosso interior no sentido de desenvolver em nós as virtudes que estão em nós adormecidas, porque são elas que nos darão um verdadeiro sentido de humildade que nos levará a um dia sermos perfeitos. Daí Jesus colocar a humildade como cartão de ingresso para a nossa entrada no reino de paz que todos buscamos. Ou seja, somente a humildade nos coloca diante de Deus, independente de raça, de cor, de religião ou de cultura. Somente a humildade nos faz reconhecer que somos criaturas imperfeitas e que vivemos num processo de evolução caminhando para mundos superiores, para mundos melhores. Isso porque só seremos capazes de amar a todos como Deus deseja que sejam amados se nos sentirmos igualados a eles no nosso processo evolutivo. Por isso temos de nos esforçar muito para que a humildade seja desenvolvida em nós, porque sem ela permaneceremos presos no nosso processo evolutivo, reencarnando constantemente e cada vez mais com dificuldade e sofrimento. Isso porque
a pessoa que costuma ser servida sempre, em todas as situações da vida, nunca vai conseguir agir sozinha para solucionar os problemas que surgirem em sua frente. O cristão que não traz consigo a alegria de ser útil na sociedade em que ele vive, permanece ainda muito longe do verdadeiro aprendizado, porque mesmo sendo ele fiel nos ensinamentos de Jesus, se ele não aprender os objetivos de evolução e progresso, ele não encontrará a paz que ele busca. Se há mais alegria em dar do que receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesmo na solução de seus problemas. Quem serve, prossegue. E para prosseguir é necessário ser simples, como foi Jesus quando esteve entre nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Passamos a palavra à dona Luzia. Boa tarde, meus irmãos. Bom, o Evandro já nos trouxe aqui na visão espírita, né? Como o Espiritismo é consolador prometido por Jesus, aquele que veio trazer de volta para nós os ensinamentos de Jesus. Nós, então, hoje estamos estudando o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4. E no item 4 foi citado aqui uma passagem de Jesus com seus discípulos. E é interessante que Mateus, no capítulo 20, os versículos 20 e 28, que são aqueles versículos que ele nos trouxe hoje, ele anotou um acontecimento, uma circunstância na vida de Jesus e os seus discípulos, mas não pôde anotar todo o contexto, toda a história, tudo aquilo que realmente aconteceu naquela época. Mateus, assim como os evangelistas, eles anotavam aquilo que eles sentiam de maior importância, os ensinamentos do Cristo, mas não contava a circunstância que girava em torno daquele ensinamento. E a doutrina dos Espíritos, ela é maravilhosa na nossa vida, porque ela, como não pôde ser contado em livros, porque eram muitas coisas, né? A vivência de uma pessoa é muito grande. E Jesus, como um ser superior, ele não ficava parado. Então, a vivência dele foi muito maior. Não caberia em livros, na quantidade de livros que eles precisariam escrever. Mas ficou registrado na espiritualidade. E os espíritos superiores, querendo nos mostrar que realmente aconteceu aquilo, nos trouxe de volta esse mesmo ensinamento contido nos apontamentos de Mateus, nos contando tudo o que aconteceu naquele dia, todo o contexto. E vamos encontrar então nesse livro, este livro é maravilhoso, são várias passagens do Cristo, o livro Boa Nova. E essa passagem está registrada aqui por Humberto de Campos, o nosso querido irmão X. Nós então vamos seguir com Humberto esse momento grandioso na vida dos apóstolos, dos discípulos, dos seus familiares e Jesus. E a gente então vai perceber aqui
quão grandioso é esse ensinamento, e que o Evandro foi direto na lição mais importante, que é a humildade. Era realmente essa lição que Jesus nos trouxe, a lição da humildade. E conjugada com a humildade, para que nós pudéssemos realmente compreender aquele reino que o Mestre viera nos ensinar a encontrar, é necessário mais virtudes, mais atributos. Mas para adquirirmos essas virtudes, nós temos que adquirir a primeira. Porque Jesus inicia no monte a bem-aventurança dizendo: bem-aventurados os puros em instinto, os pobres de espírito. Pobre de espírito são os humildes, aqueles que não se afanam, não se orgulham daquilo que tem, daquilo que sabe, da posição social que ocupa. Esses são os orgulhosos. Pobre de espírito são aqueles que não se orgulham disso, mesmo estando nesta posição. Eles não se sentem maiores do que os outros, melhores do que os outros, diferente dos outros. Não. Então, pobre de espírito é a primeira humildade, a primeira bem-aventurança, então é a primeira virtude que Jesus nos ensina. E nos ensinou desde o seu nascimento. Nasceu numa estrebaria, numa manjedoura, viveu entre pescadores, numa família simples, humilde, desencarnou entre 2 ladrões, naquela época numa morte muito difícil, porque era representada ali por pessoas malfeitoras, dizendo para nós da nossa humildade. Quem era Jesus? Jesus é o governador da terra, é um espírito elevadíssimo, um espírito puro, que já consegue ver e perceber Deus, como Ele mesmo nos ensina. Bem-aventurados puros de coração, que verão a Deus. Jesus já via, Jesus era o representante de Deus entre nós. Então vamos ao nosso capítulo de hoje. Irmão X nos traz no capítulo 4 do livro Boa Nova. Ele vai nos falar da família de Salomé. É a família Zebedeu. Era a família do esposo. Zebedeu era esposo de Salomé. Era pai de João e de Tiago. Então Jesus vai nos contar essa passagem. Irmão X diz assim: na véspera, num dia anterior, Jesus havia, já com alguns discípulos que ele havia reunido, ele fizera uma palestra, ele começou a falar da vinda do reino de Deus, da vinda da Boa Nova. Uma multidão havia ouvido Jesus. No outro dia, lá nas margens do Tiberíades, Jesus então voltou ao mesmo local e viu 2 jovens, João e Tiago. Eram irmãos. Jesus se aproximou deles e disse: vocês querem fazer parte da Boa Nova? Eles se alegraram muito, porque já haviam ouvido Jesus falar ali, naquele momento, no dia anterior. João e Tiago seguiam João Batista, o precursor de Jesus, E eles já conheciam a profecia de Isaías, lá no Velho Testamento, que falava na chegada do Mestre. E João Batista também falava: eu vos batizo com água, virá outro
que vos batizará com o Espírito. Se referindo a quem? A Jesus. Então, quando eles foram convidados pelo Mestre, e sabedores da beleza de tudo aquilo que o Mestre disse, eles se encheram de alegria. Mas eles eram muito jovens, e como jovens, eles chegaram em casa com o coração repleto de alegria e foram falar com a mãezinha deles, Salomé. Como toda mãe, né, ela recebeu ali a notícia, mas com cuidado. Porque toda mãe cuida amorosamente do seu filho. E aí, o que Salomé fez? Ela também ouvira aquele profeta de Nazaré na véspera. Ela ficara maravilhada com tudo aquilo que Jesus havia dito. Então, o que ela começou a pensar? Então, não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe o filho de Maria não estaria ali representando uma pessoa, um príncipe de algum lugar? O Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que viera arrebanhar homens fortes e jovens para a construção do novo reino. O que Salomé pensou naquele momento? Era um reino, mas na terra. Ela achou que Jesus falava de um reino material. E aí, ela já havia ouvido, né, entre as criaturas, o disse-me-disse, de que haveria uma revolução, porque eles eram subjugados por Roma, então eles queriam se livrar de Roma. Ela então pensou, quem será que vai alcançar os cargos melhores nesse reino? Meus filhos bem merecem esse cargo. E tenho que tomar atitude. Foi atrás de Jesus. É aí que vem a passagem de Mateus. Ela chegando, Jesus junto com seus discípulos, ela diz, Senhor. E aí, logo ela foi pedindo, eu gostaria, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Jesus sorriu com bondade e disse, antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. A jovem senhora, mãezinha daqueles rapazes, embaraçou-se. Além disso, o grupo que rodeava o Messias a observava com indiscrição e manifesta curiosidade. Reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações, ou seja, ela viu que os discípulos ficaram chateados. Então ela não podia mais continuar ali conversando. Então, apressadamente, ela se afastou e foi atrás do seu velho esposo, Zebedeu. Foi conversar com ele sobre as dúvidas que ela tivera. Zebedeu também, ao entardecer, ao cessar o labor daquele dia, o trabalho, ele, acompanhado pelos 2 filhos, foram atrás de Jesus na casa de Pedro. Jesus os recebeu com muito carinho e Zebedeu então disse, Senhor, eu vim expor as minhas razões. Humildemente e respeitoso, Zebedeu abriu a Jesus o coração a dizer, o que
vai acontecer? Que reino é esse? O porquê que a Salomé está tão preocupada? O que realmente o Senhor falou sobre o cálice que o Senhor vai beber? Ele queria que Jesus tirasse as dúvidas dele. Jesus então respondeu: Zebedeu, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelo homem do mundo? Não, Senhor. O que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Ou seja, foram mandados para outros locais. E a gente sabe, o próprio João é banido, não é? Então ele diz assim: na terra, Zebedeu, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Ou seja, nós estamos num mundo de expiação e prova. Naquele tempo de Jesus ainda era um mundo mais primitivo ainda, né? Os homens não conseguiam compreender. O pai de Tiago e de João ouvia, humilde e respeitoso. E Jesus, então, para tirar todas as dúvidas, continuou: o reino de Deus tem se fundado no coração das criaturas. Olha bem, o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. Nós já trazemos conosco o reino de Deus. Só falta a boa vontade para fazer com que ele acorde dentro de nós. Então ele diz assim: olha, o trabalho árduo é o meu gozo, Zebedeu, o sofrimento, o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Claro, Jesus é o caminho. E quando ele diz eu sou o caminho, é porque foi um caminho por onde ele passou. Por isso ele pode nos guiar por esse caminho. Ele pode mostrar para nós o caminho reto, o caminho que nos leva realmente à verdadeira felicidade. E aí continua Zebedeu então pergunta: então, Senhor, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam? Quem era Elias? Era um profeta da antiguidade. Viveu 900 anos antes de Jesus. E ele já falava desse reino que iria chegar. Os seus seguidores esperavam esse reino de paz, esse reino de amor, de resignação em nossos corações. Jesus, então, sorrindo com bondade, acrescentou: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade do meu Pai são do meu reino. Então nós só vamos conseguir realmente, através da humildade, adquirir a resignação. Porque o orgulhoso, ele não é resignado. O orgulhoso não é obediente. O orgulhoso, ele já tem os seus pontos de vista, os seus interesses pessoais, assim como o egoísta. Orgulho e egoísmo andam de mão dada. Então, esses são os verdadeiros inimigos do homem. São esses que nós precisamos trabalhar. E aí ele continua ensinando. A paz da consciência pura. Por que paz da consciência pura? O
que é a consciência? Faz parte de nós, todos nós temos consciência. Onde está escrita as leis divinas? Na nossa consciência. Então nós só teremos paz quando formos resignados à suprema vontade da lei divina. E só seremos, aí sim, aí encontraremos o quê? O reino de Deus em nós. Porque o reino de Deus é essa paz. É essa paz que nós podemos passar em momentos mais tumultuados da nossa vida. Nós conseguimos passar. Porque ela está em nós. Porque nós temos fé real em Deus. Porque nós somos obedientes às suas leis. Porque nós sabemos que isso aqui é só uma passagem. Porque nós aprendemos com os espíritos superiores que isso é uma escola que vai nos trazer ensinamentos benditos e que nos levará a um local de muito mais tranquilidade. Mas como o Evandro diz, não é um local limitado na esfera ou num determinado lugar. É a paz do nosso espírito. E a gente pode estar em qualquer lugar, no meio de uma guerra, no meio de muitas aflições, de dificuldades, que se guardamos a paz da consciência, nós seremos ali, teremos, o reino de Deus em nós, porque saberemos sair com a cabeça erguida, sem desespero, sem desequilíbrios. E Jesus continua dizendo para nós assim, olha, os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Ah, não, eu estou sofrendo, eu sou resignada. Não. O sofrimento, a resignação não é passiva. Aí eu tenho que passar mesmo, então eu tenho que passar por isso. Não. A resignação é para que a gente aceite e busque entender que aquele sofrimento está chegando como um alerta para nós, como uma mensagem trazida para nós pela vida, para tudo aquilo que estamos fazendo ou fizemos no passado, em existências passadas. É a cobrança que chega à nossa porta. Bom, eu adoeci, eu estou passando por uma doença grave, letal. Eu não fiz nada nessa vida que eu me lembre que me levou a essa doença. Então eu posso ter certeza que ela está me cobrando algo lá de trás. Mas por que hoje ela chegou? Porque hoje eu já tenho ombros fortes para aguentá-la. Não é assim que Jesus nos ensina? Jesus nos diz que Deus não põe fardos pesados em ombros fracos. Então toda dor, todo sofrimento que chega à nossa porta é porque nós já temos condições de suportar esse fardo. Pode ter certeza. Deus não nos massagaria, não nos imputaria algo que não conseguiríamos carregar. Então Jesus continua dizendo assim, olha, trago comigo, Zebedeu, as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Não tocarmos, todos nós. É o que ele fala com Hanã na porta do templo, quando Hanã, o sacerdote, pergunta: o que fazes aqui, Galileu? Eu vim para a construção do reino de Deus no coração dos homens. Então ele veio para construir o reino de Deus no nosso coração. E ele não vai descansar, porque nenhuma ovelha que foi dada a ele para cuidar vai se perder no redil do Pai. Nenhuma. Por pior que sejamos, por pior coisas que já realizamos, por piores escolhas que fizemos,
nenhuma de nós se perderá, porque Jesus vai nos ajudar a sair. Nós entramos no erro, nós vamos sair do erro. É isso que ele diz aqui. Então ele vem nos dar o quê? As armas. Mas não são armas de matar, é instrumentos para que nós possamos conosco, com a nossa boa vontade, com o nosso bom ânimo, lutar contra os inimigos que ainda fazem parte do nosso coração. Egoísmo, orgulho, vaidade. Porque se anotarmos numa folha de papel egoísmo e colocarmos abaixo todos os vícios, são vários que fazem a corte ao egoísmo. Se colocarmos orgulho e colocarmos todos os vícios abaixo do orgulho, são muitos, porque tem muita coisa que fazemos ainda que faz parte, que faz a corte do orgulho em nós. Então é necessário que peguemos esses instrumentos, essas armas que o Cristo trouxe para nós, para dia a dia, momento a momento. Não importa se eu fiz bem de manhã e de tarde já escorreguei. Levanta. Por isso que resignação não é passiva, ela é ativa. Se eu errei, é porque eu não sabia. Eu ignorava como fazer. Agora eu vou tentar fazer certo, porque agora eu sei. Agora eu tenho as armas do Cristo na mão, que está nesse código de conduta iluminado que Jesus nos deixou, o Evangelho. São as leis divinas que estão nesse código e estão ao mesmo tempo na nossa consciência. Então, quando nossa consciência está adormecida pelos nossos orgulhos, vaidade, egoísmo, o que Jesus fez? Espera aí, deixa eu levar um código escrito para que eles possam, porque Jesus não escreveu nada, mas seus discípulos, graças a Deus, escreveram, os evangelistas. Então ele veio vivenciar para nós aquilo que já está em nós e que nós não conseguimos perceber. Porque ainda estamos muito preocupados com o hoje, com o amanhã, com o que vai acontecer depois de amanhã. Meu Deus! Nós não sabemos se chegamos até a noite. Quem é que tem a certeza de quanto tempo vamos estar ingressados na escola da terra? Só Deus é que sabe. Por que nós estamos correndo atrás do vento? E aí continua Jesus dizendo: Eis porque o meu cálice agora tem que transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Então é por isso que ele fez o sacrifício da cruz. Naquela época era necessário algo daquele jeito para que nós acordássemos. Onde estão os grandes guerreiros do passado? Nas bibliotecas públicas, dentro dos livros. Onde está Jesus? Entre nós. Entre nós. Por quê? Porque ele renunciou a ponto de se entregar por nós. Então, é necessário que a gente entenda o que significa a vinda do nosso Mestre aqui entre nós. E ele continua: Zebedeu, há homens poderosos no mundo que morrem como comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. Ao passo que há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito,
porque em todo bom combate repousa o pensamento no seio amoroso de Deus. Que combate é esse que Jesus está falando? É a gente pegar armas e ir para a guerra? Não. É o combate de todos os dias. São as lutas de todos os momentos que nós passamos, as dificuldades. Muitos de nós veio com cargas mais pesadas, construídas não por Deus, mas por nós. Erramos muito em outras épocas. E hoje, que já estamos preparados pelo Evangelho de Jesus, nós recebemos vagarosamente, como conta-gotas. Se nós fôssemos receber tudo que já fizemos nas existências passadas, nós não suportaríamos. Então, tudo que chega e que a gente acha um absurdo, que é uma dor horrorosa, é conta-gota. É uma gotinha que vem para que a gente refaça o nosso caminho, né? Então, esse combate é como Paulo diz: corri a boa carreira, combati o bom combate. O que é combater o bom combate? É enfrentar a nossa vida com altivez, com responsabilidade, com coração cheio de alegria. Por quê? Porque está sendo dada a oportunidade de refazermos o nosso caminho. Nós estamos tendo a oportunidade de ladrilhar de novo aquela estrada que arrancamos através da nossa ignorância espiritual. Arrancamos muitas vezes o piso de um local. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de refazer aquele piso, de refazer as amizades, de refazer o amor junto àqueles a quem nós ferimos e que são, querendo ou não, irmãos, porque tem o mesmo Pai que é Deus. E aí continua aqui nos dizendo Jesus: outros, Zebedeu, aqui aplaudem o mal numa falsa atitude de tolerância para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. O que Jesus quer dizer? É que muitas vezes, como diz o popular, nós fazemos vista grossa para determinadas situações de erros, numa falsa tolerância, seja na profissão onde estamos, né? Nós agimos como se não estivesse erros, nós agimos acomodados com a situação. E o cristão, ele não pode ser acomodado com a situação. Ele tem que combater o mal, não combater quem fez o mal. É isso que nós temos que entender. O cristão não combate o pecador, combate o pecado. É diferente. Então Jesus diz assim: olha, os verdadeiros discípulos das verdades do céu não aprovam o erro e nem combate os que sustentam o erro. Ou seja, nós não podemos aprovar erros. Nós não podemos ter, como ele diz aqui, atitude de tolerância com aquilo que está errado. Mas também não podemos combater quem errou. Aí é que está a dificuldade do cristão. Porque ele tem que ter esse discernimento. Ele tem que ter a sabedoria. Quem errou foi meu irmão, que ainda não tem entendimento, compreensão, ou ignora como fazer direito. Como que eu vou combater uma criança porque fez algo errado? Porque uma pessoa que ignora ainda é considerado na infância.
que eu vou combater meu irmão porque me agrediu? Se ele me agrediu, é porque ele não conhece ainda o que? O bem. Então é isso que Jesus está dizendo. Verdadeiros discípulos das verdades do céu não apontam o erro, né? Não aprovam, desculpe, não aprovam o erro e nem condenam os que o sustentam. Trabalham pelo bem porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate, mas ama muito a seus filhos. Então Deus, Ele quer nos educar, Ele não quer combater. Então Deus não castiga ninguém. Ele simplesmente nos educa. Nós somos crianças frente a Deus e Ele está nos educando. Seja com a tristeza, com a dor, com o desânimo que a gente traz conosco pela vida, é Deus nos educando com as dificuldades, para que a gente acorde. E aí termina aqui Jesus dizendo para Zebedeu, vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalhar, é do trabalho perseverante, pelo bem de cada um, pelo bem da humanidade inteira. É o trabalho real, é aquele que Jesus veio nos ensinar a fazer, a ser instrumentos do bem. É isso que ele diz aos seus discípulos no final do item 4. Aquele que quiser ser o maior entre os outros, que seja o servo de todos. É o trabalho. É servir, mas não o trabalho obrigação de profissional para receber um salário, não. É o trabalho servir. Trabalho servir é aquele que nos acompanha em qualquer oficina da vida. Seja no trabalho profissional, seja no lar, onde a gente estiver. O trabalho servir tem que estar conosco. Andar uma milha a mais. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Leal que nos faça a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Paulo de Tarso, patrono dessa casa, em relação ao estudo e trabalho, nossos mentores espirituais. Chegando ao final da realização de mais uma tarde de estudos, levamos os nossos pensamentos ao plano astral superior, agradecendo a oportunidade que a misericórdia divina nos concede. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a majestade e a glória, para todos sempre, que assim seja. E com essa prece estamos encerrando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila.